Porque isto também é como um homem rico que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Mateus capítulo 25, versículos 14 e 15. Bem, esse aqui é um pequeno trecho da famosa parábola dos 10 talentos, que Jesus contou aos seus discípulos quando ele estava tratando sobre os assuntos do tempo do fim e principalmente sobre o reino dos céus. Aqui Jesus estava tratando com eles sobre uma prestação de contas com Deus no dia do juízo. Então Jesus ele usava essa forma didática de falar parábolas, né, que eram histórias ilustrativas, simbólicas, que transmitiam uma lição de vida, para que as pessoas pudessem chegar a esse entendimento daquilo que Deus estava querendo tratar com o seu povo. E nós vemos que muitas vezes essas parábolas, elas acabavam até dificultando o entendimento ainda mais deles, porque muitos chegavam perto de Jesus e pedia para que ele explicasse aquela parábola. Então você vê que como é difícil chegarmos nesse entendimento das coisas espirituais. Existe uma batalha muito grande para que não venhamos a chegar nesse entendimento, a começar dos próprios pecados que cometemos. Eles são os maiores causadores de perturbações na nossa vida. E depois as questões mesmo externas, né? O inimigo da nossa alma, ele trabalha constantemente para que você e eu não venhamos a entender a vontade de Deus. Então aqui Jesus ele começa a falar, né, que esse homem rico era ele mesmo. Porque Jesus, quando ele veio ao mundo, ele começou uma obra. E ele depois partiu para o Pai e confiou os seus servos a continuidade dessa obra. Então aqui nós vemos que ele chamou os seus servos e distribuiu esses talentos, né? Talentos é uma unidade monetária daquele tempo, e cada talento equivalia a 6.000 denários. Um denário equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então você vê que a cada talento aqui representava aproximadamente 20 anos de trabalho, né? 6.000 talentos, 6.000 denários, perdão. Então, era um recurso, né? Um bem muito significativo que aquele senhor havia colocado nas mãos daqueles servos, né? Então, ele se ausentou. Então nós vemos que o primeiro, que recebeu 5 talentos, ele multiplicou. Aqui nós vemos que ele dobrou o patrimônio. E ele ficou com 10. Depois o que tinha 2, dobrou, ficou com 4. E nós vemos algo diferente acontecer com o terceiro servo. Ele, ao invés de também negociar, porque o objetivo daquele senhor era que o seu dinheiro não ficasse parado, que houvesse rendimento, era isso que ele esperava. Mas esse terceiro servo, ele foi e escondeu o talento, escondeu aquele dinheiro na terra. Isso era uma prática comum também naquele tempo, esconder o dinheiro na terra. Então você vê que 2 daqueles servos, eles desenvolveram ali aquele trabalho, aquela obra, multiplicaram, fez render os bens, porque aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, tudo, dons, talentos, áreas de atuação, tudo não nos pertence, pertence a Ele. E a palavra do Senhor diz que nós somos mordomos de Cristo.
mordomos desse reino, dispenseiros da obra. E nós precisamos trabalhar com dedicação, chamados por Deus para fazer uma obra de salvação, a começar em nós e depois ao mundo. Grande é essa responsabilidade. E todos aqueles que são filhos, servos, né? Porque é algo interessante, porque nós somos filhos, mas nós também servimos a Deus. Ele confiou, nem que seja o mínimo, dos seus bens, dos seus tesouros preciosos. Mas ele confiou. E vai acontecer uma grande prestação de contas, né? Quando fala de juízo, não está dizendo apenas do juízo final, porque existem juízos antecipados de Deus. Deus, de tempos em tempos, ele chama o seu povo, ele chama a humanidade para acertos de contas. E isso não é diferente no meio da igreja. Então aqui nós vemos que esse terceiro servo, olha o pensamento dele. Eu quero ler aqui porque é interessante que esse terceiro servo, ele disse: eu conheço meu Senhor. Mesmo ele tendo escondido o talento, ele disse: eu conheço meu Senhor, assim como os outros. E ele disse assim: Senhor, eu conhecia-te, quando ele voltou, né? Sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. Olha a visão que ele tem desse Senhor. E depois o Senhor, quando fala com ele, ele confirma: eu sou exatamente assim. E depois ele diz: servo mau e negligente, sabes que não ceifo onde semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Então, aqui nós vemos que a recompensa desse terceiro servo é completamente diferente dos dois primeiros. Os dois primeiros, eles foram fiéis naquilo que Deus colocou, né? Que o Senhor colocou nas mãos deles. Eles iriam em posições, administrar em posições maiores. Já esse terceiro aqui, ele foi excluído. Excluído do seu reino. E ele foi levado para um lugar em que haveria um grande sofrimento. Ele ali seria tirado tudo que Deus havia dado a ele, tudo que o seu Senhor deu a ele foi tirado e dado para aquele que tinha mais talentos, aquele que administrou o maior ali, a maior parte dos seus bens. E aqui o Senhor, ele nos traz essa advertência, que todos esses, né, que ele até chama de servos inúteis, eles não vão ter parte do reino de Deus. Eles vão ser excluídos pela negligência deles, por essa atitude de esconder o talento, de não desenvolver, de não fazer a obra de Deus, de nem mesmo negociar aquilo que ele recebeu com os banqueiros. Ele vai ser completamente expulso da vontade de Deus e não vai participar, né, das recompensas celestiais. Então, esse assunto, toda vez que eu leio esse texto, eu fico assim, muito pensativa, porque
É algo muito sério ser chamado pelo Senhor e agir com negligência, em falta. Aqui o texto diz que esse terceiro servo, ele ficou esperando. Depois que ele enterrou o talento, ele ficou esperando o Senhor dele voltar. Ficou esperando que aquela atitude que ele havia escolhido tomar fosse aceita por Deus. E não. O Senhor, ele não tem parte com preguiçosos, com pessoas que não se esforçam para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. Então, essa palavra que possa trazer, mexer com a nossa vida, diante daquilo que o Senhor, ele nos confiou, daquilo que ele espera de nós. E tudo aquilo que está paralisado na nossa vida possa voltar a se movimentar. Existe uma obra a realizar. E nós precisamos entender que esse acerto de contas está próximo. Jesus está voltando. Com ele vem o seu galardão. E ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. O que tem nas nossas mãos? O que nós vamos apresentar a ele? Então eu deixo com você essa reflexão. Eu sei que o Espírito Santo, ele é aquele que vai além das nossas palavras. Porque ele sabe tratar com cada um. Ele sabe despertar cada um para que possa fazer a vontade do Pai. Amém?